Muito bem, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar um dos bancos de dados mais quentes do momento, o ChromaDB. Banco de dados aí que está sendo utilizado pelas grandes empresas, principalmente no setor de inteligência artificial, mas fica tranquilo que ele é compatível com qualquer tipo de aplicação e, cara, dá para fazer muita coisa com ele. E você vai entender principalmente a diferença do ChromaDB para um banco de dados como o MongoDB, que é não relacional, para o MySQL, que é relacional, e por que o ChromaDB está tão quente no momento, e você também vai entender o que é um banco de dados que é vetorizado. Tudo isso daqui no vídeo de hoje, conteúdo inédito. Links na descrição, melhores cursos da Dunk Code, conheça nossos aplicativos também, Copy Generator, Book Generator, GPT Max, Code Quick, enfim, tudo na descrição. Se inscreve, deixa o like. Sério, se inscreve porque não custa nada para você, mas ajuda para eu entender o seu engajamento se você gosta do conteúdo do canal para eu trazer mais. 20% das pessoas que assistem o vídeo são inscritas, 80% não são. Então, cara, se inscreve aí que vai ajudar, tá bom? Sem mais delongas, bora aqui pro computador. Vamos lá então, pessoal. Lembrando que o último vídeo que eu trouxe no canal de tutorial, que foi onde a gente criou um aplicativo para prever doença, bem bacana, eu subi num repositório do GitHub, tá? Eu não costumo subir, geralmente eu coloco só para os alunos da Dunk lá na EAD, mas eu subi esse, tá? Em 2 vídeos antes, caso você queira ver. E no vídeo, aquele que eu trouxe, só esse aviso aqui, foi meio que a gente não chegou tanto a colocar a mão na massa, foi mais a explicação do meu código, né, que eu trouxe para vocês e compartilhei. Nesse aqui a gente vai colocar a mão na massa, então desde o início. Vamos dar sequência aqui. Então, basicamente, o que é o ChromaDB e por que a gente vai ter que usar Python? Porque Python, querendo ou não, é a linguagem que dá para fazer tudo e é a linguagem que é compatível com ChromaDB. Até onde eu saiba, não tem suporte para outras linguagens, principalmente porque o Python é a linguagem que a gente usa principalmente para questões de inteligência artificial. As maiores bibliotecas que tem, é tudo compatível hoje com Python, como TensorFlow, daí tem a gente tem as outras bibliotecas que eu também mostrei no outro vídeo, o sklearn, enfim, né? E com base nisso aqui, a gente vai dar uma olhada como é que funciona a lógica, ok? Então, basicamente, o ChromaDB, diferente dos outros bancos de dados que a gente está acostumado, ele é baseado em vetores, tá? Não em vetores aí se você trabalha com desenvolvimento de jogos igual eu, não é Vector 3, Vector 2. É basicamente qualquer texto hoje, qualquer coisa que a gente busca no banco de dados, a gente geralmente vai para string. Tanto no banco de dados relacional como não relacional. Esse daqui, ele vai em busca de semelhança, ok? Por isso que ele é usado principalmente em inteligência artificial. Você vai entender aqui o porquê. Eu poderia rodar esse exemplo no Google Colab, você pode rodar, ok? É só acessar o try ChromaDB, mas eu vou rodar localmente porque eu quero mostrar para vocês aqui. Então ele é muito simples, já tem literalmente the core APIs for commands, literalmente aqui. Obviamente que dá para fazer coisa bem mais avançada, como persistência no banco de dados, enfim. Mas a gente vai começar com esse exemplo simples para vocês entenderem como é que funciona, ok? Então antes da gente copiar isso daqui e eu explicar, a gente vai vir aqui no nosso terminal, e a gente vai começar instalando as dependências, ok? E a gente vai usar o pip, tá? Que é assim como o npm do Node, se você programa com Node como eu, ou o próprio do PHP, que é o Composer e etc, ok? Então aqui o pip é o que a gente utiliza no Python e a gente vai instalar essa dependência, pip install ChromaDB, ok? Vamos lá, pip install, no meu caso vai ser o pip 3.9, ok? Install ChromaDB. É o pip 3.9 o meu, porque eu tenho várias versões de Python aqui no meu MacBook. Então vamos instalar. Ele vai instalar as dependências aqui pra gente, beleza? Muito bem, então vamos rodar esse comando aqui. Eu já rodei e eu acabei usando o Python 3.1 aqui, que no meu caso foi compatível. Mas na maior parte das vezes o Python que a gente usa seria o próprio Python normal que você tem na sua máquina, ok? Então a gente faz o download desse onyx.tar.gz, ok? Que é basicamente de um language model que a gente precisa, isso é automático quando você roda. Só que agora no nosso exemplo a gente está dando os results, mas a gente não consegue ver. Então eu vou adicionar um print aqui só para vocês entenderem e eu vou dar results, ok? Veja o que está acontecendo aqui. Isso daqui seria o seu texto, pode ser um texto gigante caso você queira, tá? E tem várias funções para vocês explorarem do ChromaDB. Aqui a gente vai entender como é que ele funciona para você já ver aí na sua máquina acontecendo. Inclusive, se você gosta desse formato de tutorial direto ao ponto, coloca nos comentários para eu trazer mais. Então, isso daqui novamente pode ser o seu título, pode ser um texto, pode ser um artigo gigante, ok? Não importa. Então eu vou colocar aqui para você entender. Dunk Code é a melhor, só de exemplo. E eu vou colocar aqui cursos de programação,
programação, desenvolvimento web, ok? Isso aqui que eu estou fazendo vai dar uma boa noção de como é que funciona, tá? Essas metadatas é opcional, é basicamente quando te retornar o resultado você pode colocar alguma coisa a mais na informação quando voltar, eu não quero. O que é obrigatório é para cada documento que você for cadastrar, né, ou atualizar, você vai ter que ter um ID. Isso a gente faz na inserção que é aqui da coleção que a gente está adicionando, né? Collection lembra muito MongoDB. Então agora, eu coloquei doc1 e doc2. Isso daqui você poderia gerar um ID com base no horário, enfim, o seu próprio sistema para você criar um ID único para cada inserção que você fizer. Isso é com você, mas tem várias formas de fazer. Por exemplo, pegando o horário atual em timestamp do servidor, ok? Só um exemplo. Então olha só, o que vai acontecer aqui? Eu vou buscar esse texto nos meus documentos que foram cadastrados, aqui eu só tenho 2, e eu vou retornar 2 resultados, tá? Então, olha que engraçado o que vai acontecer agora. Eu vou dar um Python na minha versão que é o 3.10, index.py, e olha o que retorna. Me retornou 2 documentos, que é o que eu tenho, e me retornou o cursos de programação, ok? Desenvolvimento web, que é um documento separado, que é um documento só que eu coloquei vírgula aqui, ok? E esse daqui, Dunk Code, é o melhor. E o que eu estou buscando é This is a carried document. Então, por que me retornou um resultado, ok? Que no caso são 2, se o que eu estou buscando aqui não tem nada a ver com o que a gente está buscando. Porque isso daqui é com base em vetor. Então, por exemplo, aqui, em inteligência artificial, tudo que você for mexer, tudo são tensores, ok? Então, os textos, automaticamente, eles são convertidos para tensores. Tem funções mais avançadas do ChromaDB que você pode explorar caso seja programa em Python e tenha noção de Machine Learning. Mas isso daqui é muito interessante você entender, distance, que também é muito usado em Machine Learning, porque apesar de ter me retornado 2 resultados, 1.3, a distância, que quer dizer aqui, veja isso com probabilidade tá certo. Acima de 1, se já está acima de 1, é muito difícil ter alguma coisa a ver com o que você está buscando. E então é mais ou menos assim que funciona o Google, o sistema de busca deles. Se você parar para analisar, obviamente que tem muito mais algoritmo envolvido lá, mas sim eles usam nesse estilo de banco de dados. Por isso que muitas vezes você pesquisa alguma coisa errada e consegue buscar. Quer ver agora para você entender? Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever DAC Code, boa. E olha só o que vai me retornar. Opa, estou usando a 3.10, né? Index.py. Perceba o que vai me retornar aqui. Porque vem em ordem crescente, tá? No caso decrescente. Então, Dunk Code é a melhor, foi o primeiro que retornou. E é 1.05 a distância que tem. Então, a gente percebe que agora me retornou esse daqui com uma distância muito menor do que com a carry que a gente tinha procurado antes. E me retornou Dunk Code é a melhor, porque é a mais parecida com essa carry que eu estou fazendo. Tá entendendo por que é tão poderoso? Porque DAC Code boa não tem nada a ver aqui no que eu tenho na minha database disso daqui, tá? E só lembrando, isso daqui é muito leve esse banco de dados, tá? Muito leve mesmo. Como não tem nada relacionado e como o banco de dados ele se baseia em tensores aqui, na vetorização, o que acontece? A distância é de 1.05, o que ainda é bom, mas ainda está longe de ser o que eu estou buscando. Porém, o que tem mais relação com o que eu estou buscando, Dunk Code é melhor. Mas como assim, Gui? Como é que isso funciona? Como é que é a lógica por trás? Novamente, tensores, tem o cálculo por trás. Eu não vou entrar muito aqui a fundo nessa questão de Machine Learning, Deep Learning. Vocês podem conferir o meu curso na descrição que eu lancei recentemente. Mas veja bem, a gente percebe a similaridade que existe em Code, ok? E DAC, né? Apesar de ser Dunk, eu coloquei DAC. Então, Gui, ele basicamente conta as letras e com base nisso faria um score para me retornar o que é melhor, porque isso seria uma lógica que se eu não usasse AI por trás, ou Machine Learning, ou essas técnicas de tensores, seria o que eu iria fazer. Só que não, tem muito mais matemática por trás para realmente trazer o resultado mais preciso. Só que faz sentido, né? Se a gente fizer uma contagem de letras, um sistema de score, daria para fazer mais ou menos isso, ou quem sabe separar por espaço. Só que se eu colocar uma vírgula aqui, por exemplo, né, isso daqui seria mais uma coisa que você teria que fazer na sua validação. Aqui, como a gente está usando Machine Learning, o processo de vetorização, que tem muita matemática por trás, e literalmente isso daqui não é string, é convertido em tensores, diferente dos bancos de dados tradicionais. Vamos rodar novamente, para a gente ver se vai mudar a distância. Foi para 1.06, só que ainda retorna Dunk Code é a melhor, mesmo eu tendo adicionado vírgula aqui, né?
Que foi o que eu falei. Se você, beleza, eu posso codar isso na mão e fazer um sistema de espaço, fazer pontuação, só que daí foge do princípio de machine learning dos tensores que a gente está fazendo aqui, ok? Então, ele é muito poderoso, esse banco de dados, para qualquer tipo de aplicação. Gui, mas meu app é em PHP, JavaScript, como é que eu vou fazer isso? Então, como é que eu posso te dizer? No setor de inteligência artificial da Dunk Code, a gente está usando muito o ChromaDB, tá? Principalmente para o GPT Max, que a gente está lançando, o link está na descrição caso você queira saber mais da ferramenta. E tudo que a gente faz lá já é tudo em Python, só que tem alguns apps que fui os que eu fiz e que a gente levou para o setor que são em PHP. Só que os que em PHP eu não estou usando esse tipo de banco de dados que não tem a necessidade. Então assim, Gui, o meu aplicativo é em Node.js, esse banco de dados faz muito sentido para mim. Você daí cria uma API em Flask, tem já tutorial aqui no canal onde eu mostrei como fazer isso, ou se você tem os cursos da Dunk Code, dá uma olhada no curso de Python Web. Mas se você não tem, dá uma olhada aqui no canal, nos tutoriais que eu trouxe de Flask aqui, que é como criar uma API em Python, e aí você conecta o seu aplicativo em qualquer API, né? Porque a gente conecta em APIs e não importa a linguagem que está por trás. Então essa é uma forma bem bacana de você fazer e que funciona, tá? E olha só, eu não mostrei aqui como se faz banco de dados persistente, né? Porque toda vez que eu rodei, recriava a coleção aqui. Então eu não te mostrei como é que fazia isso. E tem muitas funções aqui para você utilizar, desde recortar o texto para ele não ficar muito grande, mas cortar de um jeito que faça sentido. Isso é muito bom para contextualização quando você vai mandar para um Large Language Model como o GPT. Tem muito truque aqui que dá para fazer. E aí você pega esse meu exemplo que eu deixei. Nem vou subir no GitHub porque não tem necessidade, tá? Mas aí você consegue dar uma olhada aqui no site e ver a documentação deles, que é muito amigável, tá? É literalmente continuado aqui de onde eu parei, que eu te apresentei, e ele é baseado em LLM, assim como o GPT e hoje a maior parte das aplicações de AI que estão surgindo. Então no vídeo de hoje foi isso, espero que tenha gostado, deixa o like, se inscreve, links na descrição, forte abraço e me segue no Instagram, GuiGrilo13, tem muito conteúdo bom.